Olá, amados! Sejam muito bem-vindos aqui no canal Momentos Preciosos comigo, Sandra Regina. Gente, o vídeo de hoje está maravilhoso. Vocês vão apreciar a professora, pedagoga, mestre, pesquisadora. Ela estuda sobre a infância e hoje ela vem trazer para nós uma reflexão muito importante sobre a escuta da criança. Todos nós gostamos, todos nós nos sentimos amados e valorizados quando somos ouvidos pelo outro, não é verdade? E por que será que alguns adultos pensam que com a criança é diferente? Vamos ouvir o que ela tem a nos ensinar? Olá, meu nome é Rita de Cássia, sou mulher, mãe, tia, pedagoga, professora, criancista, estudiosa da infância e pesquisadora da escuta de crianças. E a Sandra me pediu para conversar um pouquinho, refletir um pouquinho a respeito dessa escuta das crianças durante o período de pandemia. Pois bem, um desafio. As crianças são consideradas crianças pela própria legislação até os 12 anos de idade incompletos. Elas foram redescobertas ou projetadas de uma maneira mais intensa na mídia, nos produtos comerciais, nos jogos, nos livros, na ciência, a partir do século 20 e 21. Isso se intensificou muito. Basta abrir qualquer vídeo de YouTube, se você digitar criança, você encontra uma diversidade de produtos, porque os vídeos são produtos, para as crianças ou que tenham crianças. Além disso, nós temos uma fala dentro do senso comum dessa mudança sobre as crianças, com relação à agilidade e à proximidade com a tecnologia. Isso vem do que muitos chamam da geração alfa, que são as crianças que nasceram a partir de 2010, 2011. Essas crianças nasceram na era digital e tem pais que lidavam com mais tranquilidade com a tecnologia, estavam começando a se familiarizar com ela ali nos anos 80, 90. Então, essa criança que está com a gente e que mudou tanto, quando a gente também vai para o senso comum e pergunta quem são as crianças de hoje, a fala de que as crianças são outras, de que mudaram, que tem um pensamento diferente, um movimento diferente, uma concentração diferente, vem de uma sociedade que também mudou. Uma coisa está ligada à outra, né? A sociedade muda, as crianças mudam e hoje nós temos uma situação que também mudou na nossa sociedade. Até o início do ano, eu usava muito um provérbio africano, ainda uso, mas ele diz assim, que é preciso toda uma aldeia para se educar uma criança. Se é preciso uma aldeia para educar uma criança, o que isso significa, não é, em termos práticos? Significa que a educação não se faz sozinha ou não deveria se fazer sozinha, isolada. Que todos nós contribuímos para a educação e para a construção dessa autoestima, dessa percepção sobre si, dessa subjetividade de cada uma das crianças, de que cada grupo do qual as crianças participam formam quem ela é e como ela entende o relacionamento com as outras pessoas, como ela entende o jeito de se relacionar, o jeito de brincar, o jeito de entender a si própria, a sua observação sobre si. Só que de todos os grupos etários, diante dessa nova situação, talvez as crianças tenham sido o grupo que teve o seu número de relações mais reduzida.
Hoje a gente tem muitas crianças que tinham uma rotina bastante intensa e que hoje estão com o núcleo familiar mais reduzido e diante das telas. E as pessoas que estão hoje com as crianças substituem a família, muitas vezes, porque se a família foi trabalhar, tem um cuidador com a criança, substituem a família, a escola, os parques, as praças. A responsabilidade é imensa. Os grupos religiosos, vizinhos, férias, porque até isso mudou no nosso período de férias. E a criança está com uma única pessoa, ou com 2, 3 pessoas, convivendo diariamente. Algumas têm um núcleo um pouco maior e um núcleo de convívio um pouco maior, mas a maioria das crianças com um grupo menor. E se nós estamos afetados por toda essa mudança, cabe perguntar como estão as crianças. E aí que a escuta pode nos ajudar muito a pensar sobre isso. Na educação, a gente estuda e reflete muito de que várias das respostas sobre as crianças vêm das próprias crianças. E tem um pedagogo muito importante na educação que fala a respeito disso. E outros que contribuem com relação a essa escuta mais atenta e reflexiva sobre elas. Quando a gente pensa nas respostas vindo das próprias crianças e da escuta das crianças, a gente não está falando de uma escuta de sentar diante dela e perguntar diretamente. Isso também pode acontecer. Mas quando a gente pensa em crianças de 0 a 12 anos, vivendo situações tão diferentes como nós também estamos vivendo, nós precisamos estar ainda mais atentos e mais sensíveis, porque essa escuta das crianças, mesmo em tempos não tão diferentes quanto estamos vivendo, ela é fundamental, porque a escuta nos dá visibilidade, nos tira de um anonimato, porque eu estou sendo vista, percebida, e eu estou pensando mais sobre mim à medida que eu estou sendo observada. Essa escuta, que já virou jargão, já virou moda, tanto na mídia quanto na educação, não é uma escuta só com as orelhas, é uma escuta com todos os sentidos. É uma escuta de acolher o outro, de acolher o que está no interior e interpretar essa pessoa que está diante de você e que se expressa de muitas maneiras, porque uma criança não se expressa só verbalmente, não é? Ela se expressa no sono, ela se expressa na alimentação, ela se expressa brincando. Então, observar se o sono está diferente, se a alimentação mudou, e perceber os gestos, as pequenas falas, e criar momentos para isso é cada vez mais importante. Quando a gente escuta as crianças, a gente está ao lado e cria tempo para isso diante de toda a agitação e todo o conflito que a gente está vivendo, de uma mudança de rotina. A gente tenta pausar um pouco esse tempo, com um pouco mais de calma, e tenta, nos momentos cotidianos, perceber como é que está o nosso filho, o nosso sobrinho, a criança que está do meu lado. A percepção de como estão as crianças, ela acontece de uma maneira subjetiva, próxima, e ela pode se dar num telefonema, numa ligação de vídeo para quem está distante, porque as crianças estão observando no noticiário constantemente as mesmas notícias que a gente escuta. Por mais que a gente evite, e é bom que evite, que eles ouçam tudo,
nem tudo é para criança, eles estão ouvindo e acompanhando. E muitas vezes estão relacionando com quem não está próximo. Eu vou dar um exemplo. Tanto eu quanto muitas outras professoras temos telefonado para as crianças e perguntado com relação a como elas estão, conversado um pouco, contado sobre nós mesmas. E algumas crianças para quem eu ligo, da minha turma de crianças de média de 7 anos, uma delas me perguntou assim, mas prof, como está o meu amigo Lucas? Como é que ele está lá na escola? Sim, mas o Lucas não está na escola, ele está em casa como você. Mas e o Pedro? O Pedro também. Mas prof, está todo mundo em casa? Agora, há 2 meses atrás, ele ainda não tinha compreendido que não era só ele que estava em casa, mas que todos os amigos e a professora também. E eu acredito que os pais tenham comentado, tenham conversado com ele e na frente dele. Mas os tempos para as crianças são diferentes e o volume de informações do que está acontecendo modifica a interpretação sobre as coisas e os filtros. Uma outra me perguntou como estava o parquinho e algumas, após uma conversa breve de início, ficaram só me olhando nos olhos profundamente. E esse olhar nos olhos foi muito revelador de sentimentos, de emoções, de dúvidas, de conflitos que aquela criança estava sentindo e pensando. Então, para cada um é diferente. E as emoções, as sensações que a gente tem tido, as crianças também têm, ao seu modo. E cabe a gente estar ao lado dela, acolher esse mundo interno da criança, ouvindo com todos os sentidos no tempo que a gente tem, que está ainda mais reduzido para a gente também, né? Mas quando a minha filha era pequena, eu me lembro que os momentos mais preciosos de escuta, eles vinham nos horários cotidianos de refeição, de sono, de colocar para dormir, de levar para a escola. É nesse momento que a gente escuta e a gente escuta as interpretações que as crianças têm feito sobre as coisas, as dúvidas, e ela pode se colocar. Então, escutar a criança serve tanto para que a gente a entenda, a compreenda melhor, como para que ela também se compreenda, para que ela verbalize e consiga nomear o que está pensando, o que está sentindo e o que quer trocar com a gente e que muitas vezes não dá tempo e que é tão importante.